Então, ó, oitavo ano, lá na página 20, que é Práticas da Reflexão sobre a Língua. Nós vamos falar também sobre a regência, né? A professora gostaria que vocês destacassem aqui, ó, que eu vou ler, que regência é o nome dado ao fenômeno pelo qual certas palavras exigem uma determinada preposição. Os falantes da língua sabem usar automaticamente a regência. Assim, nenhum falante dirá, eu gosto do celular, mas falará, né, ó, irá fazer o uso aí da frase, eu gosto de celular. Então, a frase aqui, ó, nós temos aí a preposição aqui, ó, o de, né? Então, pela regência, simpatizamos, né, com alguém, certo? Gostamos de alguém, fazemos essa preferência. Alguma coisa, né, ansiamos por uma notícia, pensamos em alguém, telefonamos para alguém. Percebam que essas palavrinhas que estão aqui, ó, destacadas são as preposições, né, que nós estudamos de combinação ou contração, né? Combinação quando não perde fonema e contração quando a junção dessas preposições com artigos perde aí o fonema, né? Perde o som. Né? A professora passou para vocês aí uma folhinha em PDF, certo? Para vocês realizarem aí a atividade. Então, é só vocês consultarem aí as preposições. O que vocês vão fazer? Então, aqui ao ladinho da apostila, do lado esquerdo de vocês, diz assim, ó, regência. Quem quer ler aí para a professora? Aqui, ó. Alguém quer ler? Ninguém quer ler? Vai lá, Guilherme, pode ler para a professora. Vamos lá, a prof vai pedir para vocês participarem aí da aula. Guilherme Silva. O Guilherme tá dormindo aí? Não. Então, vai lá, Guilherme, pode ler aqui para a professora. Regência, no lado esquerdo da apostila de vocês. Regência. As dificuldades com a regência começam a existir na passagem da oralidade para a norma padrão escrita, porque muitas regências universalizadas pela fala comum não são aceitas pela gramática normativa. Um bom dicionário... Eita, calma aí. Um bom dicionário que apresente exemplos de uso pode ajudar em casos de dúvida. A expressão ir ao encontro de é usada para expressar concordância e significa o oposto de ir de encontro a, que quer dizer estar em desacordo com opor-se, discordar, de estar prestes a chocar-se com, etc. Muito bem, então aqui, ó, peraí, você já lê aqui o próximo, tá? Então, a expressão ir ao encontro de, ela é usada para expressar uma concordância. E aqui tem um significado, ó, que é o oposto de ir ao encontro, né? Que quer dizer estar em desacordo, né? Opor-se, discordar, né? Estar prestes a chorar. Então, a gente pode encontrar aí outro significado. Já o verbo ir, continua lá, Guilherme, para a professora. Tá. Peraí, porque travou aqui meu coisa. Já li. Aqui, o verbo ir. Sugerimos que os alunos consultem o dicionário para verificar o estabelecimento do verbo ir com outras preposições, tais como a, em, com, para, em, contra, de. Olha só, então, alunos, vocês vão pegar aí o dicionário, vão consultar, e vocês vão ver, ó, vocês vão consultar aí um dicionário para verificar aí o significado do verbo ir, com outras preposições. Aqui mostra as preposições, ó, então vocês vão fazer lá no caderno, tá? Tais como a,
Aí vocês vão colocar o verbo, né? Ir onde, né? Ó, aí a preposição a, em, com, para. Aqui novamente em, que vai apresentar outro significado. Aí aqui contra, opa, pegou todos os, destacou todos. E o de. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês irão consultar no dicionário, vocês irão consultar aí no dicionário a regência desses verbos e compartilhar, né? Que pode ser, né, outros aqui significados, tá? Identificar aí o uso deles, né? A forma como a gente discute esse uso, tá bom? Vocês podem só colocar a página do CA, página 20, e colocar ali os verbos seguindo aí as preposições, tá? A regência, né, dos verbos e compartilhar aí o significado. Depois, aqui do ladinho, ó, deixa a prof colocar para cá para vocês lerem aqui certinho. Então, aqui vocês vão encontrar umas frases, ó. Releia o trecho a seguir, observando-os em destaques. Ó. Então, aqui vocês têm a frase, ó. A lei sancionada no estado nordestino vai ao encontro de normas semelhantes adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar o uso do verbo ir. Nesse trecho está acompanhado, ó, pela preposição a. Vocês vão reescrever esse trecho aqui, esse que a professora está destacando, tá? Para com a outra preposição, ó, que expresse uma ideia oposta. Lá no caderno de atividades de vocês, na página, deixa a professora pegar aqui, lá na página 7, ó, regência verbal. Vocês vão encontrar uma relação de verbos que apresenta, tá, a mudança desses sentidos, né, de acordo com a regência do verbo, tá bom? Aí dá uso da preposição. Ó. Então, esse verbo vocês podem pesquisar lá na página 7 e na página 8, tá bom? Depois, vocês vão reescrever aqui e vão adicionar a preposição. Depois, vocês vão lá na outra atividade, na letra B. Olha só. Aqui vocês vão encontrar um outro trecho. Ó. André Parreira, mestre em tecnologia educacional, trabalha na capacitação de professores para o uso da tecnologia em sala de aula. O que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever, ó, vocês vão reescrever nesse trecho, ó, vocês vão reescrever, tá, esse trecho aqui acima, com o verbo trabalhar, que é acompanhado com a preposição em. Então, vocês vão reescrever aqui, ó. Reescreva esse trecho acima, substituindo a preposição em, tá? Por outra, mas que mantém o mesmo sentido, tá bom? Vocês vão acrescentar outra preposição aqui, mas deve manter o mesmo sentido, tá? Depois, na número 2, você vai exercitar os seus conhecimentos da regência. Novamente, a professora vai pedir para vocês fazerem essa atividade, realizarem essa atividade, observando lá a tabelinha no caderno no CA, que é o caderno de atividades na página 7 e na página 8, que fala ainda sobre regência, tá? Então, exercite seus conhecimentos de regência, reescrevendo as sentenças a seguir.
comuns na oralidade, passando-as para o padrão escrito, né, de acordo com a norma aí da língua portuguesa. Ele fez afirmações sobre o uso de celulares que ninguém concordou. Então, vocês irão reescrever aí, tá? Qual é a mudança que eu devo reescrever? Tá? Onde que eu devo colocar aí a preposição para ficar de acordo com a norma padrão, tá bom? Depois, vocês têm a letra C, a letra B e a letra C. Ninguém obedece regras de estudo do celular na sala de aula. E o uso do celular na sala de aula é uma prática que muita gente discorda. Então, vocês vão fazer aí a troca de regência, né? Estabelecendo aí a norma padrão. Ok? Depois, vocês vão ler o texto 10. Aqui, ó. Vocês vão ler o texto 10. Em outubro de 2017, o Estado de São Paulo aprovou o projeto Lei 860/2016, alterando a lei que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. Com as mudanças, crianças e jovens dos ensinos fundamental e médio poderão atualizar aparelhos em sala de aula em atividades pedagógicas e orientadas por educadores. Então, vocês vão ler aqui o texto. Ó. O texto que segue propõe algumas estratégias para o aproveitamento do celular em sala de aula. Então, vocês vão ler como aproveitar o uso do celular na sala de aula. Aí vocês têm o título. Aqui, ó. Aqui. E aqui vocês têm, né, o subtítulo. Aqui, outro. E termina lá na outra página, que é, aqui também tem outro subtítulo. Aí aqui, essa atividade, vocês vão ler. Aqui pede para fazer em dupla, mas vocês irão fazer em individual, tá? Pode até trocar aí algumas informações com os amigos, né? Durante a produção da atividade, né? Então, vocês vão reler o texto 10, né? Observando o encadeamento dado pela autora. Então, a autora aí dá alguns posicionamentos, ela fala alguns argumentos, né? Que dá aí essa ideia sobre o uso do celular na sala de aula. Vocês irão sintetizar os argumentos utilizados por ela. Vocês vão escrever aí, ó, 3 ou 4 argumentos, tá bom? Colocar os tópicos aqui certinho. Ok? Então, essa é a atividade para a próxima aula. Página 20, 21 e a 22. A 21 é leitura do texto. Aí vocês vão responder a página 22. Ok? Alguma pergunta? Oitavo ano. Não. Ok, então, para a nossa próxima aula é sexta-feira, tá? Quinta-feira nós temos filosofia, é sexta-feira. Então, anotem aí na agenda. Sexta-feira é dia 3. Anotem aí. Na agenda, dia 3/7. Atividade de produção de texto, páginas 20, 21 e 22. E quem não entregou o texto aí para a professora entregar sexta-feira. Então, tem tempo aí para produzir o texto e a atividade.